Vamos aproveitar então e nesse momento fazer o nosso momento Pit Stop. Então no nosso momento Pit Stop de hoje, eu quero saber do Nelsinho Piquet e do Christian Fittipaldi. Começar hoje com você, Christian. Qual a corrida mais tensa da sua vida? Tiveram duas, né? A primeira foi Le Mans, em 91. Penúltima corrida do ano de Fórmula 3000, chovendo. Acho que, eu não lembro se eu estava largando em primeiro ou segundo, mas acho que eu estava largando em primeiro. E a hora que a gente saiu logo do primeiro S, que é uma curva para a esquerda e depois direita. E no nosso caso, você sai desse S, desce uma reta. Ao invés de você entrar na pista longa da volta inteira, você vira à direita. É o Bugatti, né? O Bugatti, exatamente. Circuito Bugatti. E daí você termina a volta. A volta levava 1 minuto e meio, mais ou menos, sei lá, 1 minuto e 20. E eu rodei na terceira volta da corrida. Ganhando a corrida, isso. Eu tava ganhando a corrida na chuva, rodei. A hora que o carro começou e lá eu teria perdido o campeonato. Fez toda a diferença do mundo. A hora que o carro começou a rodar, já na cabeça, eu falei, nossa, o campeonato foi pro vinagre e tudo. E eu rodando, eu lembro que eu meti o pé na embreagem, não deixei o carro morrer. O carro continuou rodando, encostou com a roda traseira no pneu, mas encostou. Não fez absolutamente nada no carro. Eu, sei lá, com muita calma, não sei de onde veio aquela calma, coloquei em primeira, saí devagarzinho, caí para 8º, 9º, 10º e acabei terminando a corrida em segundo. E aquela corrida foi tensa, justamente por isso, porque eu sabia que eu tinha cometido um erro logo no começo da corrida, eu tinha que recuperar, eu não podia de jeito nenhum cometer outro erro, porque senão eu teria perdido o campeonato. E a outra foi Daytona 2018. O carro tava dodóizinho desde umas 6 horas para terminar a corrida. Então eu lembro que a última andada que eu dei no carro era ficar controlando a temperatura de água, porque a hora que você acelerava um pouquinho, ela esquentava e a gente tinha que ficar controlando a nossa diferença em relação a quem estava atrás. Mas qualquer barulhinho que o carro fazia, nossa, eu falei, agora vai quebrar. Então aquele stint de 1h30, parece que você tá 8 horas dentro do carro. E essa aí eu narrei. Só uma curiosidade antes, quem nos acompanhou pelo vídeo deve ter visto a imagem e a gente vai explicar para quem tá na plataforma de áudio o Christian fazendo assim, embreagem e com a marcha, né, como se fosse um câmbio H. Nossa geração não pegou esses câmbios H, você pegou? Eu peguei. Pegou? Fórmula 3 era câmbio Era H. câmbio H? 3 pedaizinhos, ponta-taco também? Sim. Olha só na GP2 Fórmula 2 que foi pra pedal shift. Então, era legal. Câmbio H era interessante de guiar também. Era uma técnica diferente. Mas era natural pra gente. Exatamente. Mas era um spin a mais que você colocava na tua situação de condução do carro. Hoje em dia você tá... Me corrija se eu estiver errado, mas você acaba guiando um carro de corrida mais que nem um kart hoje em dia. E antigamente era mais que nem um carro, porque você tinha o câmbio H, ponta-taco, você tinha que acertar em todas as reduções. O carro, você consegue levar o carro muito mais no limite agora, né? Porque você vai freando, vai travando a traseira. Eu acho que você vai tirando as dificuldades, então você vai conseguindo acertar o carro mais no limite. Naquela época, se fosse começar a travar a traseira, você podia controlar um pouco mais no ponta-taco, atrasava um pouco as downshift. Você tinha mais controle ali, que você não reclamava de repente, tem muito freio atrás, tá travando muita traseira. Você tinha muita coisa que você podia regular ali na mão, né? Hoje em dia, quanto mais fácil o carro vai, não vou dizer mais fácil, mas quanto menos variáveis você vai tirando, você vai conseguindo chegar mais perto do limite do que o carro consegue fazer. E aí vão aparecendo uns probleminhas que talvez, né, antigamente a gente não chegava nesse limite porque tinha muita coisa acontecendo, né? Primeiro você não andava no carro no limite porque o carro quebrava se andasse no limite. Se errasse qualquer troca de marcha, colocasse... Então assim, hoje em dia não tem como errar a troca de marcha. Você vai baixando as marchas, ele não vai sair de uma
de uma quarta, enfiar uma terceira e vai enfiar a primeira sem querer. Não vai acontecer isso. Na nossa época acontecia. Então, as trocas de marcha eram um pouco mais devagar. E, enfim, tinham várias coisas que aconteciam que sei lá, que é outra época, né? Mas e agora? Qual que foi a corrida mais tensa da sua vida? A minha foi a última da Fórmula E que eu ganhei o campeonato, porque eles tinham um formato de classificação, coisa mais amadora, idiota possível, assim, desculpa, mas eles basicamente pegavam, eram 20 e algumas coisas carro, dividiam em 5 grupos. Só que o sorteio dos 5 grupos é sorteio de um bingo, assim. Tipo assim, não era por ordem de campeonato, alguma coisa assim que faz muito mais sentido. Era um bingo. Era na Inglaterra, a última corrida, em Battersea Park, num parque bem pequeno. Em Londres, né? Em Londres, onde chove 80% do tempo, né, na Inglaterra. É mesmo? Por acaso tava seco esse dia. Obrigado por ter me lembrado. Eu nem lembro, eu apago essa parte de Inglaterra da minha vida. Mas eles fizeram o sorteio e tinha acabado de chover nessa tomada de tempo. E o meu sorteado, o meu grupo era o primeiro grupo. Que tinha acabado de chover, tava molhada a pista, saiu o sol e eu fui o primeiro grupo. Totalmente assim, é injusto porque você não pode decidir um campeonato por uma ordem de classificação. Imagina se o Max está disputando um campeonato na Singapura e tem que largar em último, porque é sorteio. E o outro está disputando, larga em primeiro. Então foi o que aconteceu comigo. Eu larguei em 16º, alguma coisa assim. E os dois estavam brigando no campeonato comigo, que era o Buemi e alguém mais, não lembro. O Buemi largou ali em 5º, 6º, alguma coisa assim. E assim, foi... Aí, cara, foi assim, eu não sabia se ia reclamar, não tinha mais o que fazer. Era daquele jeito, foi assim o ano inteiro. E eu tive que ir pra corrida. Eu tinha que chegar uma posição atrás do Buemi pra ganhar o campeonato. Só que eu tava largando em 16º, ele em 4º, 5º, numa pista que não passava. Singapura era comparado com aquilo, era um autódromo, né? Então, assim, mal passavam 2 carros um do lado do outro nas pistas, mas assim, muita dificuldade. Então, assim, foi uma corrida que, assim, eu tive que ir por tudo ou nada, numa chance de ganhar o campeonato do mundo, e, cara, deu tudo certo, assim, a estratégia foi boa, consegui passar a gente na largada. Tinha aquela troca de carro, né? Tinha troca de carro, eu tinha amigos no grid que, não vou dizer que me favoreciam, mas nessas horas, né, você sempre conta com a ajuda dos seus amigos, eles sabem quem tá disputando o campeonato, né? Eles vão te favorecer, mas eles não vão te atrapalhar, exatamente. Então não dificultaram. Então tudo conta um pouco, né? E aí a gente conseguiu chegar atrás do Buemi, na bunda dele, e ganhamos o campeonato. Mas realmente foi uma prova assim, não deu nem pra explicar o tanto que foi difícil, assim, porque é uma prova que, cara, eu queria muito, eu cheguei muito determinado que eu ia conseguir, mas ao mesmo tempo eu lembro na largada que eu tava tão assim, não desolado, mas eu tava tão, cara, tava com o campeonato na mão. E por causa de uma classificação dessa, que não foi culpa minha, que me botaram no primeiro grupo, vou largar atrás do grid, numa pista que é impossível ultrapassar. Se fosse qualquer outra pista da Fórmula E, a gente até tinha, mas Battersea Park era a pista mais difícil de ultrapassar. Mas tudo foi acontecendo, largada boa, estratégia boa, um cara foi batendo, meu companheiro de equipe não dificultou, deixou passar. O Buemi deu uma rodada. O Buemi rodou sozinho. Então muita coisa aconteceu e acabou no campeonato, graças a Deus. Nem lembrava do Buemi. Eu tava na transmissão. Então, você acabou lembrando que ele tinha rodado. Eu tava na transmissão. Tá aí, esse foi o Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.000 pontos de vendas espalhados pelo nosso país.